porque eu tenho inveja do Palmeiras. Eu tenho inveja do time do Palmeiras, do futebol que joga o Palmeiras, da felicidade do torcedor palmeirense. E o Flamengo não pode vacilar porque o Palmeiras sabe jogar o Brasileirão. E não é à toa que o Palmeiras é o atual bicampeão. O Flamengo estava com 4 pontos na frente do Palmeiras. Palmeirinha! Ganhou de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, meu irmão! Galera, Verdão venceu o Bahia no Allianz 2-0, uma grande vitória, mais 3 pontos. E o Palmeiras cola no líder Flamengo. Bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do Palmeiras. Os rivais aqui falando sobre o Verdão. O flamenguista também já preocupado, o Palmeiras está encostando. Um trecho também aqui do Linha de Passe, pessoal falando sobre Gabigol, Dudu, a possível troca aí entre Palmeiras e Flamengo, né? Dudu, Gabigol. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória. O pessoal também falando sobre esse assunto. Créditos aqui na descrição. Deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Grande jogo no Allianz Parque. Adivinhem o que aconteceu? Aconteceu que os porcos ganharam de novo. Aconteceu que os porcos ganharam de novo. Já são vice-líder da competição. Enfim, os porcos estão imparáveis, irmão. Estão imparáveis. Enquanto eu vivo de derrota em derrota, os caras vivem de vitória em vitória, irmão. É pacto com a vitória. E vou te falar, parabéns, Estevão. Não vou nem te chamar de mini berinjelo. Parabéns, Estevão, porque o gol que você fez, nem a Beth faria, nem o Reginaldo faria. E nem o Roberto, o Bagre, ele mandava aquela bola na arquibancada, ele chutava de 3 dedos lá no escanteio. Menino é um craque de bola. É alegria, isso é o futebol brasileiro, irmão. Parte pra cima, drible e a finalização. E o passe que ele deu pro Rony no segundo gol do Pincha, que meteu a máscara de porco imitando o Paulo Nunes aí, fazendo alegria dos mais de 40 mil palmeirense no Allianz Parque essa noite. Mano, só tenho que parabenizar, porque eu tenho inveja do Palmeiras. Eu tenho inveja do time do Palmeiras, do futebol que joga o Palmeiras, da felicidade do torcedor palmeirense. Porque eu já fui assim. E hoje meu coração que é um coração de pedra, irmão. Porque a gente não tem alegria com o Corinthians. Parabéns, Palmeiras. É meu rival, mas parabéns. O Palmeiras já colou no Flamengo na tabela do Brasileirão. E o Flamengo não pode vacilar porque o Palmeiras sabe jogar o Brasileirão. E não é à toa que o Palmeiras é o atual bicampeão. O Flamengo estava com 4 pontos na frente do Palmeiras. E o Palmeiras já está aí, ó, colado no Flamengo com 30 pontos. O Palmeiras, que venceu o Bahia, foi para 30 pontos e o Flamengo empatou com o Cuiabá e ficou com 31. O Flamengo não pode vacilar e não pode deixar o Palmeiras passar, porque o Palmeiras, quando assume a liderança, complica. E a prova está no Brasileirão 2022, que o Palmeiras pegou a liderança na 10ª rodada e não entregou mais para ninguém e foi campeão brasileiro. Então o Flamengo precisa manter a liderança. O Flamengo precisa manter a liderança. Não pode deixar o Palmeiras passar. Palmeiras encostou ali com 30 pontos. Flamengo tem 31, Bahia que perdeu para o Palmeiras ficou com 27. A verdade é que o Flamengo precisa fazer o seu papel e precisa vencer, porque o Palmeiras no Brasileirão, a verdade é que o Abel Ferreira sabe treinar esse time no Brasileirão. A prova tá aí. No ano passado, ninguém parece que queria ganhar o Brasileiro, todo mundo entregando, o Palmeiras disse, então eu quero. Então, ó, Palmeiras 30 pontos, Flamengo 31. O Flamengo tem que ficar ligado porque o Palmeiras já tá ali colado no Flamengo. Um ponto de diferença do Flamengo, que é o líder, e o Palmeiras, que é o vice-líder do Brasileirão. Palmeirinha voltou! Palmeirinha voltou! Palmeirinha voltou! Só é um ponto, malvadão. Só é um ponto, malvadão. Se tu não abrir do oi, Palmeirinha passa por cima. Simplesmente 2-0. Palmeirinha! Ganhou de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, meu irmão! Palmeirinha não perde não, doido. Esse Palmeirinha não perde! Palmeirinha não perde! Um ponto, malvadão. Um ponto, malvadão. Se tu não abrir do oi, Palmeirinha vai passar por cima. Se tu não abrir do oi, Palmeirinha vai passar por cima. O Palmeirinha. Segundo informações, apurações aqui do nosso site, a negociação para que o Palmeiras tenha o Gabigol segue em curso.
uma ideia, o Palmeiras precisa se acertar com o jogador, ainda não bateu o martelo, ainda não houve um retorno do Gabigol, do staff do Gabigol. Ó, tá tudo certo, vamos fechar. Não teve ainda, então o Palmeiras está tratando essa questão para ter o Gabigol a partir do começo do ano que vem. O Gabigol pode assinar um pré-contrato já com outra equipe, mas só poderá atuar por esta equipe o ano que vem, quando realmente termina o contrato com o Flamengo. E aí, o Palmeiras tem um certo interesse de até antecipar o Gabigol. Opa, vamos jogar já para próximo mês, enfim. Só que para isso, o Flamengo quer uma compensação financeira. E aí entra a notícia dada pelo GE, tá? De que esta compensação poderia ser feita por meio de uma troca entre Palmeiras e Flamengo. Gabigol vai para o Palmeiras e Dudu iria para o Flamengo. Olha só, 2 grandes ídolos das duas equipes, numa troca entre 2 times extremamente rivais, aí, principalmente nos últimos anos, por tudo que fizeram. Olha só a situação, né? É claro que a apuração da matéria do GE, assim como a nossa apuração também, traz que é uma situação mais complexa, mais difícil, aí carece de uma série de situações, uma série de coisas. Dudu parece que não está convencido de fazer essa troca também. E aí a gente tem que acompanhar os capítulos dessa novela. Mas nos bastidores, a informação é essa. Vale a pena, Gustavo Zupac, essa troca? Para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Dudu, para o Gabigol? Vamos lá. 4 pontas para a gente responder. Se vale para o Palmeiras, se vale para o Flamengo, se vale para o Eduardo, se vale para o Gabriel. Né? De tudo o que está em cima da mesa, o que é oficial, o que é especulação, a conversa, é claro, está muito claro que a conversa existe nesse sentido, e acho que ela parte do Flamengo, né, para tentar equacionar a situação. O que fica mais claro para mim é o Palmeiras, como instituição, na figura da sua presidente, Leila Pereira, não faz questão que o Dudu permaneça. Essa, para mim, é a grande novidade. Oficialmente, a Leila, com atos, né, com posicionamentos... A forma como ela se referiu àquela conversa com o Sport TV... Ela confirma... Também não faz muita questão. Não, mas isso está claro. Isso está claro. O Flamengo ofereceu 1 ano do Gabriel, para o Gabriel não aceitar, e o Flamengo falar para o seu torcedor, olha, a gente ofereceu e ele não quis. Né? Os 2 lados não estão fazendo muita questão dos seus ídolos. O Flamengo e o Gabriel, para mim, estava mais claro. Sim, né? A Leila... O Dudu quis sair, a Leila falou, então vai. O Dudu mudou de ideia, a Leila falou, quero ver você cumprir sua palavra. Ele não cumpriu o que ele tinha dito de palavra. E a coisa, o Dudu tá jogando. Nem sempre, mas o Gabriel nem jogando mais tá. O Dudu tá, até porque o Dudu tem menos jogos no Campeonato Brasileiro do que o Gabriel. Mas ele está jogando. Com essa possibilidade, o que fica para mim claro e definido é que, de fato, a Leila Pereira e o Palmeiras, como instituição, não fazem questão que o Dudu permaneça. E isso possibilita essa troca. Eu vejo ela mais interessante, olhando como clube e como jogador, se ela acontecer, para o Palmeiras e para o Gabriel, do que para o Flamengo e para o Dudu. O Palmeiras precisa mais de um cara como o Gabriel do que o Flamengo um cara como o Dudu. Imaginando os dois rendendo o que podem. Né? O Dudu é mais velho que o Gabriel e o Dudu está voltando de um LCA, de uma lesão de joelho. Então há essa dúvida quanto ao teto que ele pode atingir em comparação com o que a gente sabe que ele é capaz de fazer. E além disso, vai disputar a posição com Cebolinha e Bruno Henrique. Ou Luiz Araújo do outro lado, né? Porque ele pode jogar do outro lado também, né? Ainda assim, o lugar preferido dele é do lado. E o Luiz Araújo cresceu bem nas mãos. E quando o De La Cruz voltar, tem Gerson, De La Cruz para resolver. Então, Arrascaeta. Então, eu acho que no caso... E o Gabriel tem que se recondicionar. Faz mais ou menos 1 ano que o Gabriel parou de jogar bola e a gente tem que ver ele voltar a jogar. Mas em condições, eu vejo o Palmeiras fazendo melhor uso do Gabriel para titularidade do que o Flamengo com o Dudu. Então, acho que para o Gabriel é mais negócio do que para o Dudu, e para o Palmeiras é mais negócio do que o Flamengo. Vamos ver se vai acontecer. Em relação a essa posição tomada da presidente do Palmeiras, e de fato não fazer questão que o Dudu permaneça, tenho 3 dúvidas. É mais pelo custo-benefício, o que custa e o que pode jogar? É mais pelo episódio do Cruzeiro? Ou é mais pela proximidade dele com a principal organizada, de quem ela é definitivamente enrachada? Eu acho que essas 3 coisas se juntam e para mim está muito claro, e o Abel não quis entrar muito na conversa. Acho que o Abel, se tiver lá para usar, ele pode usar, mas que a Leila definitivamente não quer que o Dudu permaneça. Mas talvez já tenha alguma coisa assim, vamos dar uma seguradinha no Dudu, porque pode pintar uma negociação aí, embora o Dudu só tem 3 partidas, né? 7 é o limite, mas enfim, parece que já é uma coisa meio, vamos dar uma seguradinha aqui. Não usou o Dudu, esclareceu por que não usou o Dudu, mas pode ter a ver também com essa história. E aí, André? Gabigol, Dudu... Não é simples essa situação, pois né? Porque eu concordo com tudo que disse o Gustavo, mas tem uma questão. O Flamengo
não admite perder o Gabriel sem receber uma compensação, E está corretíssimo. né? Ok. Mas isso não está sob controle do Flamengo, porque se nada acontecer, nada aconteceu, o Gabriel vai continuar lá no banco de reservas, entrando esporadicamente até acabar o contrato, e aí ele vai embora e o Flamengo fica sem ganhar nada. Pessoas bem informadas a respeito da situação, aí essa dinâmica Gabriel-Flamengo, Flamengo-Gabriel, dizem que ele não quer sair do Flamengo sem que o clube seja compensado por isso. Por causa da história entre eles, o relacionamento com a torcida, o Gabriel ser quem é. Mas isso também não está no controle do Gabriel. Sim. Porque é uma situação aí entre clubes que ele pode gostar mais ou gostar menos, né? Então, a impressão que eu tenho, bem a princípio assim, é que é uma grande tentativa de unir o útil ao agradável para todo mundo. E tem uma ponta que não está achando isso nem útil nem agradável, que é o Dudu. É isso. O Palmeiras eu tenho não... a impressão de que o Gabriel vai jogar no Palmeiras independente do Dudu. Isso. Mas eles estão usando a situação para todo mundo sair. O Palmeiras não quer mais o Dudu, está muito claro isso pela forma como a Leila reagiu ao negócio com o Cruzeiro quando deu tudo errado. Sim. Ela estava nervosa. Ali estava falando não só a presidente do Palmeiras, mas uma pessoa acostumada a vida toda na sua carreira profissional a fazer negócios. Sim. E ela reagiu como administradora, não de um clube, mas do negócio dela. Eu não estou fazendo crítica nenhuma a ela, hein? Nesse caso, ela está absolutamente correta e fazendo o papel que ela entende interessar ao clube, porque ela perdeu uma oportunidade de fazer dinheiro com o Dudu. E liberar o espaço na folha de pagamento do atleta mais bem pago do país. Exato. Do país. E aí o clube e o time se beneficiariam dessa possibilidade que se abre para continuar se reforçando, pensando no futuro, até pela idade do Dudu, etc. O Flamengo e o Gabriel, aquela declaração do Brás na semana passada, até um pouco contrariado, um pouco bravo, essa foi a impressão, dizendo, olha, nós estamos ajudando o representante do jogador. Depois que um dos empresários do Gabriel disse que já estava procurando novos ares. Tá bom, então se ele quer procurar novos ares, disse o Brás, nós vamos afastar o Gabriel, porque assim ele não ultrapassa o limite de jogos, e qualquer transação para o Brasil fica ainda viável, porque se ele jogar, ele não sai. Sim. E se nada acontecer, ele fica aqui até o fim do ano e vai para onde ele quiser. Ou seja, aqui ele não vai ficar. Então, é preciso, né, conseguir interpretar as coisas. Essa parte, para mim, está resolvida. Gabriel e Flamengo, ou agora, ou quando o contrato terminar. Só que, para ser agora, o Flamengo quer algo em troca. E o Flamengo adoraria que esse algo em troca fosse o Dudu. Aliás, existem poucas formas, por causa dos valores das multas e tal, de alguém chegar e falar assim, não, eu te dou 70% da multa. Não, ainda assim é muito dinheiro. A troca fecha, coloca tiques nas casinhas. Para o Gabriel está ok, para o Flamengo está ok, para o Palmeiras está ok, para o Dudu não está. Dudu, e assim... Eu acho que essa é a situação. Eu acho que é um detalhezinho assim que é... A gente está falando de um negócio que vai trocar dois ídolos das duas maiores potências do país nos últimos anos. De dois clubes que viraram muito rivais. Sim. Eu gosto de ir para o Rio de Janeiro, vou para samba e tal. Aí você encontra com um com o outro. O flamenguista olha para o palmeirense. Exato. E o palmeirense é a mesma coisa. Numa situação normal não tinha que ter nem conversa Exatamente. entre esses clubes para transação de jogadores. Nos anos 80 seria o equivalente o Flamengo trocar o Zico pelo Roberto Dinamite com o Vasco. Mas eu acho que esse componente que o Renato coloca, comparação. eu acho que inclusive é uma... Eu acho que ele ameniza. Mas eu acho que é uma estratégia do Flamengo, porque o Flamengo já percebeu que ele vai perder, que acabou a relação com o seu grande... E que ele está indo para o grande rival dessa era do Flamengo. Isso. E talvez uma forma de amenizar a relação com o torcedor é... Bom, mas então, eu tirei um ídolo deles também. Vai que o meu aqui dá mais certo do que o dele lá, e no fundo quem perdeu o grande ídolo foram eles, não serei eu. Acho que tem uma estratégia. Eu acho que a última troca, assim, entre rivais de um peso muito grande que deu o que falar, ela nem chega perto dessa. Pra mim, eu lembro Pato e Jadson. Sim. Que o Corinthians nessa daí saiu... Pois é. Apesar que o Pato também não foi mal no São Paulo. Mas... É que o Jadson foi campeão no Corinthians, se transformou em um jogador importante, ídolo. Sim. Eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que o rubro-negro, ele talvez
Eu acho que essa notícia ela ainda é muito recente. A gente ainda não sentiu a temperatura do que as torcidas acham. Mas, querendo ou não, assim... mas eles levaram o nosso, nós levamos o deles. Então é meio que chumbo trocado, não dói. Então, assim, eu concordo com tudo que os amigos falaram. Eu acho que o Gabriel, independente de como será, ele vai jogar no Palmeiras, pelo que as coisas estão andando. Acho que o Palmeiras é um clube que já mostrou para ele. Tenho minhas dúvidas em tudo que o Abel estava falando, questão de comportamento, de sem bola, de entender que aqui você vai ser mais um, que aqui, às vezes, o protagonista é o Veiga, agora a gente está falando do Estevão, daqui a pouco a gente está falando do Aníbal. E de correr sempre para frente. O Gabigol, muitas vezes, é o cara que quer voltar ali, participar do jogo. Então, eu tenho essas questões. Eu acho que é uma ótima oportunidade para o Gabriel até virar um jogador melhor, dentro de um contexto de Palmeiras. Mas isso me chama a atenção. Quando eu vi de tarde, eu falei, gente, essa rapaziada é festa junina e tal, eles estão pulando a fogueira mesmo, mexendo com fogo. E assim, é isso, é uma troca, eu acho que é uma das trocas mais emblemáticas se acontecer, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Eu não me recordo. E é curioso, é um barulho danado. Enquanto técnico da seleção brasileira, o Tite foi muito cobrado acho que por parte da imprensa e pelas redes sociais, né, os adeptos do internautas. Telemóvel, telemóvel, muito bom. Para convocar o Dudu. E o Tite era muito criticado e diziam que o Tite, a parte da digital aí, internet e tal, que o Tite não convocava o Dudu porque o Tite é um cara com história no Corinthians e o Dudu era um cara jogador do Palmeiras. Isso. E o Dudu, às vezes, respondia de forma meio atravessada. O que eu tenho que fazer para ser convocado? E aí talvez a roda gire e o Dudu pare do elenco do Tite. A roda já girou e o Gabigol, o Gabigol já caiu nas mãos do Tite. O Dudu é um grande jogador, o Dudu é um espetacular jogador, mas acho que existe uma dúvida, e é pertinente, de até onde ele vai chegar nesse momento de carreira depois da lesão que ele teve. Sim. Mas ele é um tremendo jogador. Mas eu comparo essa troca, essa possibilidade de troca com Roberto Dinamite e Zico nos anos 80, porque tudo bem que Vasco e Flamengo rivais locais, regionais, ali a rivalidade funciona de forma diferente, mas seria um papo inimaginável. Sim. Seria algo interditado logo de cara pelos próprios jogadores. Os jogadores não trairiam suas torcidas dessa forma, mas nesse caso de Gabigol e Dudu, é um papo que surge das diretorias, o que é mais inimaginável ainda, porque a gente está numa era em que muitos torcedores sentem falta de olhar para o campo e ter ídolos como Gabigol e Dudu, de se ver representado e falar, eu estou vivendo uma época em que talvez eu esteja diante de um dos maiores ídolos da história do meu clube. E quando isso acontece, terminar essa relação exige cuidados muito maiores. E eu vejo que nem Palmeiras e nem Flamengo estão medindo a proporção que uma movimentação dessas pode ter, até mesmo para o futuro político dos seus dirigentes. Porque a gente fala hoje, o Dudu vai para o Flamengo e dá certo, o Gabigol vai para o Palmeiras e dá certo, mas e a possibilidade de dar errado, de não funcionar e, principalmente, esses caras viverão sempre à sombra daquilo que foram no outro clube. Esses clubes vão continuar se pegando nas próximas temporadas, porque são clubes organizados a esse ponto. Sim. Esse embate vai continuar. Então, e eu entendo as circunstâncias, o desgaste, mas dessa forma eu vejo como algo até inconcebível por parte das duas diretorias, por mais que haja atritos com o atleta, tratar dessa forma, como se fosse uma mercadoria de troca e tá tudo certo. Eu imagino que para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Palmeiras, essa relação é mais profunda e exige um cuidado muito maior do que simplesmente elas por elas. Bom, falamos do líder e, por causa dessa transação, né, do líder e do vice-líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras estão ali na briga, não só pelo título de todas as competições que disputam, mas agora também nessa situação, dessa transação inusitadíssima. Vamos acompanhar aí durante a semana os desdobramentos dessa história. Bom, senhor Breiler Pires. Galera, é isso. Pessoal, um trecho aí, né, dos rivais falando sobre a vitória do Palmeiras, o Gão corintiano, o Silvestre e também o flamenguista aí, né, falando que o Flamengo tem que ficar esperto com o Palmeiras, que o perdão tá chegando, tá ali a um ponto do líder Flamengo. Vamos acompanhar nessa sequência aí do Brasileiro, promete ser bem disputado e vai ficar bem interessante essa briga pelo título do Brasileiro. O Palmeiras conquistou um resultado importante, 2-0 contra o Bahia, uma grande vitória. E o pessoal do Linha de Passe, né, trazendo aí esse assunto sobre Gabigol. Agora saiu essa história aí de que o Flamengo quer o Dudu, fazer uma troca, né, Gabigol
e o Gabigol vem para o Palmeiras e o Dudu vai para o Flamengo. Recentemente, né, saiu o acerto do Dudu com o Cruzeiro, mas ele desistiu do negócio, decidiu ficar no Palmeiras. Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer dessa sequência. O Dudu agora no momento está até voltando de lesão, né? A gente até entende, ele não está tendo muitas oportunidades, está voltando de lesão, mas o Abel Ferreira já falou que conta, né, com o Dudu, é um jogador importante para o elenco. Vamos aguardar o que vai acontecer aí dessa sequência. Você que é torcedor do Palmeiras, qual a sua opinião? Você concorda com essa possível chegada do Gabigol, a ida do Dudu para o Flamengo? Comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.